Ok, tem vários assuntos legais aí para poder falar. Se você não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. Eu não tô ensinando nada aqui, eu só tô compartilhando coisas que eu venho olhando por aí. E uma das coisas que eu tava vendo aí no Discord, né, inclusive que você entrar no Discord, eu vou deixar o link na descrição, era uma pessoa falando sobre Monad Trans, né, que tava olhando os Monad Transformers. E eu acho que não tem nenhum jeito melhor de aprender sobre Monad Transformers do que você implementando os seus próprios. Em geral, pelo menos comigo, é assim que eu consigo entender melhor as coisas que eu tô fazendo, é implementando elas. Então, eu não vou aqui dar uma motivação muito legal do porquê Monads Transformers são legais, eles são muito legais, mas não é meu objetivo aqui ficar falando sobre isso, ficar falando, Monads Transformers são legais por causa disso e daquilo. O objetivo aqui, na verdade, é só trazer como é que a gente implementa eles. Eu vou só falar mais ou menos como é que eles funcionam. A gente tem vários Monads, né? Então, sei lá, a gente tem um Monad. Ele vai escrever de novo. Tem o Monad List, o Monad Maybe, o Wider A, a Tupla A, são Monad também. Eu acho que esse aqui também é um Monad, não é isso? Ou é esse que é um Monad? Acho que é esse que é um Monad. Esse cara é um Monad. Assim, né? Como se estivesse sobrando um cara assim. Mas rasca eu deixo só você escrever assim. Esse cara é um Monad. Quem mais que é um Monad? Aí eu é um Monad. Enfim, vários desses caras aqui são Monads, né? E a gente... ok, eu mostrei o state uma vez. Então, vários desses caras são Monads, mas como é que a gente usa eles na prática? A gente escolhe o Monad certo? É verdade que não, eles vão funcionar como uma espécie de blocos, né? Para cada problema que a gente tiver, a gente vai olhando o que vai ser preciso usar no problema e então a gente adapta uma espécie de Domain Specific Language, uma DSL, uma linguagem de domínio específico, em que a gente coloca, a gente junta esses blocos para formar aquilo que a gente precisa. Então, Monads Transformers são uma forma de misturar monads para criar blocos. Então, sei lá, o Maybe, ele representa o quê? Uma computação que pode falhar, algo que pode falhar. Você vai pegar algo no banco e falha, mas o Maybe não pode pegar no banco. Quem que pega no banco é o I.O. Então seria legal você poder misturar uma coisa que é I.O. com uma coisa Maybe, e daí então talvez ele é um I.O. que retorna um talvez algo. Ou talvez ele é um talvez algo, talvez ele é um I.O., sei lá, enfim, tem várias formas aí de você misturar. Talvez ele é um I.O. que carrega um estado ao longo do tempo e pode falhar, né? Talvez com a mensagem de erro também. E por aí vai. Então você pode misturar essas interpretações. Como é que a gente faz para definir um Monad Transformer? Tem mais de um jeito de definir, tem mais de uma forma, né? Existem 3 formas principais. Uma é que tem lá a library chamada Control Monad Trans, acho que é assim. Tem outra também que é onde eles têm os Monad Transformers, acho que é MTL, Monad Transformers alguma coisa, que eles vão definir os Monads usando classes. Então você vai ter o Monad State Class, e então qualquer coisa pode ser um state, a gente pode dar uma olhada, talvez não nesse vídeo. E tem uma terceira forma muito legal, uma antiga, mas mais recente, que são usar um tal de effectfuls, né, que são meio que Monad Transformers em que você não tem... Eles são interchangeable, tanto faz você fazer um I.O. state ou um state I.O., eles são meio que a mesma coisa, eles têm os mesmos direitos. Então, eles vão funcionar de forma diferente dos Monad Transformers. Então vamos dar uma olhada no Monad Transformer da classe. O Monad Transformer é uma classe, então você tem um Monad Trans, assim. E quem que é Monad Trans? É um M, que ele precisa ser um Monad, creio. Então, primeiro a gente tem que saber que esse M é um Monad, e dado que ele é um Monad, então ele é candidato a ser um Monad Trans. Mas ele é um Monad Trans... Aliás, o Monad Transformer, né, ele é um certo T, que pegando o Monad Transformer, ele faz alguma coisa. Vamos ver se eu lembro mais ou menos como é que é, talvez eu me esqueço. Eu olhei eu cheguei a mexer com isso uns dias atrás, e aí eu quero... inclusive aproveitar, gravar isso para poder revisar, né? Porque explicando a gente aprende muito. Então vamos ver. A classe Monad Transformer só precisa definir uma coisa, que é um lift. A gente vai liftar, a gente vai acender, a gente vai levar. Pronto. A gente vai elevar o efeito de um Monad para outro. De um efeito de um Transformer para outro. Então se você tiver uma coisa que seja um Monad que retorna... Aliás, um Transformer de MA... não é isso não. Se você tiver uma coisa que é de MA, eu gostaria de ser capaz de elevar essa coisa para o transformer do MA. Acho que é assim que faz.
Na verdade, não tem esse parêntese, não. É assim mesmo. Então, o T ele tá recebendo dois argumentos, o monad e o retorno. Então, isso aqui é a classe do monad. O que ele permite você fazer, né, é você carregando o monad consigo, o transformador. Então, você tem um monad que é o transformador, a gente pode chamar de trans. Então, esse transformador, ele recebendo aquele monad, ele consegue, então, pegar ações daquele monad e elevar eles para que ele transforme. Entendeu? Então, se você tem um transformador maybe, ele vai transformar por cima de algum outro monad, talvez o I/O. E se você está transformando maybe por cima do I/O, o que você quer fazer então é poder pegar ações de I/O e lançar elas no seu monad transformer, que é o maybe I/O e retorna um certo coisa tipo A. Então isso é a classe do monad transformer. Vamos criar aqui uns monad transformers só pra gente ver como é que funciona. Tem um bem básico, né, que ele é o... Dá pra criar como new type, eu acho, mas vamos data. Tá, data maybe T. A ideia do maybe-t, inclusive já existe, a ideia do maybe-t é ele ser um transformador, ele ser algo que transforma em cima de outro monad. Então ele vai ter que receber um certo monad, ele vai ter o tipo tá aqui, né? Então o monad ele carrega um certo A. E ele só vai ter geralmente um construtor, que, bom, é o maybe-t. E ele só recebe uma coisa que os monads geralmente tem esses run, blá blá blá. Então esse aqui vai ser um run maybe-t, que, bom... Para você construir um maybe-t, você precisa de um monad. Eu acho que é assim. Maybe A. Pode ser que tá errado. Colei ali e vi que tá certinho, tá bonitinho. Então agora a gente tem nosso monad. Então, você criar um cara desse tipo é você ter uma forma de lançar as ações naquele monad que você tinha, de forma que eles vão interagir com esse monad interno, que é o maybe. Então é como se o monad que você jogou por baixo vai ficar por cima, é meio estranho, mas não tem problema. Pensa então que se você está transformando por cima do I/O, você tem acesso ao maybe, você tem acesso ao I/O, mas o monad externo é o I/O. Então é o I/O que está lidando com o maybe. Esse vai ser o monad transformer que pegou o I/O. A gente vai aqui instanciar ele nas classes que a gente precisa. Então a gente precisa instanciar ele como functor. A gente precisa instanciar ele como applicative. E a gente precisa instanciar ele como monad. E por fim a gente vai instanciar ele como monad trans. Então, basta colocar aqui maybe-t. Aqui também, e aqui também. Pronto. Então agora vamos tentar... Inclusive maybe-t não, né? Falta algo. Falta a gente dizer que ele tem um certo M. Esse M ele não vai ser livre, ok? Para cada instância, a gente podia ser mais exigente. Né? Existem extensões hoje de Haskell que a gente pode colocar, em que a gente poderia exigir até aqui no data que a gente está criando, pode ser no type mesmo, em que a gente podia exigir que esse M fosse o monad. Então a gente podia dizer que a gente só cria esse tipo se for monad. E ele vai mandar eu colocar esse data context e agora ele só pode ser um monad. E daí, se eu obrigo ele a ser um monad para criar o tipo, né? Aqui dentro eu tenho acesso ao fato de que ele é um monad em todos eles. Ele é um monad quando é um functor, ele é um monad quando é um applicative, ele é um monad bom quando é um monad. Certo? Mas a gente não precisa de tanta informação para poder fazer. Tem um jeito fácil e um jeito difícil. O jeito fácil seria esse. A gente assumir que se a gente está usando isso, a gente está usando o monad. E tem um jeito um pouco mais... Vamos sofrer um pouco mais, né? Em que a gente só vai exigir desse M que ele seja o mínimo possível que ele precisa ser. Então, por exemplo, nesse caso ele precisa ser um functor só. Nesse caso ele precisa ser um applicative. E nesse caso ele precisa ser um monad mesmo. Nesse caso também precisa ser um monad mesmo. E agora então a gente consegue definir esse cara. No caso então desse monad trans aqui, ele tá dando errado porque falta alguma coisa, né? Ah, não. Monad trans não precisa desse M não, porque, enfim. Precisa? Class monad trans. Maybe... Vamos deixar aqui quietinho. Então tá aqui as coisas que a gente vai ter que instanciar. Vamos começar rapidinho no fmap. Quando se trata do fmap, né? Tá, se tratando aqui do fmap, a gente só precisa definir, então, como é que a gente vai fmapear, sabendo que o M é um function. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma função f, e a gente tem um maybe-t aplicado em alguma coisa monádica. Eu vou chamar de AX. E aí, então, eu tenho que conseguir causar aquele efeito. Bom, o que eu quero construir aqui... perdão, AX. Então, o que eu quero construir aqui, no final das contas, é uma coisa do tipo maybe-t. Então, eu vou colocar maybe-t. Né? Tá aqui o tipo maybe-t.
Então, a forma de construir coisas no MBT é colocando isso aqui, e dentro dele eu tenho que colocar, então, alguma coisa que, sabe, tenha uma ação dessa, tipo essa coisa aqui. É claro, tem formas de... tem formas da gente conferir os tipos, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê que o tipo que a gente está esperando, depois de colocar o MBT, é MBT de... aqui, ó. MBT de efeito monádico MBB. Esse cara aqui é de que tipo? Ele é um M de um MBA. Então... E eu sei que o M é um functor, então eu posso fmapear dentro dele. E dentro dele tem o quê? Tem um maybe, em que eu posso fmapear de novo. Então tudo que eu tenho que fazer é chamar duas fmaps para poder nelas duas eu conseguir passar o f dentro do AX. Se eu fizer isso, tá, acabou. A gente conseguiu então colocar. Essa é fmap da fmap porque a gente tem aquela regra que diz que a fmap da fmap x... Não, a fmap... Enfim. Acho que eu não vou entrar nisso, não. Tá. Cadê? Ok. Então a gente acabou de conseguir criar uma forma da gente juntar meio que... Sabendo que algo é um functor, que é aquele M, a gente consegue, então, uma forma de lidar com o maybe dentro dele. O que ele vai fazer é chamar uma fmap do maybe e uma fmap do M. Né? E daí um fmap da outra a gente chega no... ele passa o f por dentro do maybe, dentro daquele outro functor e vai funcionar. Vamos dar uma olhada no aplicativo. O aplicativo, com todo respeito, é o mais estranho, é o mais complicado de todos. Juro pra você. Tá, isso aqui a gente pode apagar. Então vamos colocar o placeholder para as duas coisinhas que são essas aqui. Então aqui a gente tem que receber um certo x e a gente tem que colocar dentro do maybe b. Para colocar dentro a gente precisa então criar um certo... assim, tá vendo? Vamos ver qual é o problema. Ele não conseguiu... Tá, isso aqui devia ser só um x. Não, é um just x. Vamos ver aqui. Tá esperando... Ah, tá, então eu preciso purar ele primeiro. Então primeiro... Tá, eu tenho um A. Aí eu justei ele. E depois de eu justar, eu puro ele usando M. Porque ele precisa ser um M maybe x. Então a gente percebe que tem aqui um meta reduction. Posso tirar todos esses caras aqui e dizer então que ele é isso aqui. Só que o just, ele é o pure do maybe. Então eu poderia dizer também que ele é pure do maybe t. E aqui tá essa definição, fmap, pure. A gente tá meio que compondo coisas factoriais que são compatíveis, né? Sendo elas uma que a gente está recebendo, que aqui inclusive tá muito forte, bastava ser aplicativo. Então a gente tá... Então aqui a gente está compondo essas duas coisas, tanto pro functor, tanto pro maybe. Falta o quê? Falta isso aqui, tá. Dá uma olhada aqui, vamos apagar esse aplicativo. Se a gente fizesse com monad, essa é a parte que eu acho mais complicadinha. Se a gente fizesse com monad ia ser mais fácil, né? Se a gente obrigasse o M a ser um monad. Mas vamos aceitar o desafio. Então essa é uma ação que retorna a função. Ela está embalada num certo maybe. E o segundo argumento é uma ação que retorna um cara mesmo. Ela está embalada num certo t. Então o nosso buraco aqui, o nosso row, ele tem tipo maybe t blá blá. Então a gente vai colocar um maybe t. E agora a gente tem um novo row. Esse row tem um tipo... Inclusive dá pra melhorar isso aqui, né? Em vez de aparecer aqui, podia aparecer um balãozinho. Depois eu vejo isso. Tá, então esse... Ah, peraí, eu consigo fazer assim, pronto. Então esse cara aqui, ele é algo monádico de um maybe b. E agora eu vou ter que me virar. As coisas que eu tenho são essas coisas monádicas assim, né? Então eu tenho essas coisas aqui. O que é que eu consigo fazer com esses dois, tá? Esse cara é um maybe de alfa para vita, de A para B. E esse cara aqui é um monádico maybe A. A coisa difícil aqui é que tem um maybe no meio. Tá, essa é a parte difícil. Mas eu sei que ele é um aplicativo. E se não tivesse o maybe no meio, eu conseguiria explotar tranquilamente. Então, o que a gente pode tentar fazer aqui? Vamos ver. Eu posso... Eu acho que a splat da splat deve dar certo. Vamos ver. Tá, eu sei que eu vou pegar uma certa função. Eu sei que essa função é o AF. Eu sei que eu vou splatar essa coisa em outra coisa. Ele tá dizendo que tem um row aqui.
Qual é o row aqui? Ou que isso aqui tá errado, né? Ah, porque isso aqui é um maybe. Uhum. Isso aqui é um maybe. E ele precisa ser... Hã? Ele precisava... Ah, ele já precisava ter a função logo no primeiro argumento. Isso aqui não... Pra visão... Ok. Pra visão que a gente tá tendo nessa instância, a parte do aplicativo tá... Não tá enxergando a função aqui, né? Isso aqui não é de um A para outro cara. Isso aqui é um maybe e algum tipo. Então ele não consegue enxergar que tem uma função. Para enxergar que tem uma função, a gente poderia tentar aproveitar... Eu vou mostrar uma forminha legal. A gente poderia aproveitar que a gente sabe splatar quando a gente lida com maybes. Então eu poderia tentar ver o que eu consigo, conseguir, ó. Ver o que eu consigo aqui definir. Eu consigo definir um certo x que seja igual a f, o tipo do x é o mesmo. Mas será que eu consigo fazer um x que é o splat do splat? Eu não faço ideia, vamos dar uma olhada aqui. Então ele é o splat do splat. Eu consegui definir essa função uma vez. Tá, certo, certo? Não, não é isso, tá. Então vamos dar uma olhada melhor. Eu gostaria de abrir o maybe. Tá, tem como fazer isso com casos. Eu não sei se vale a pena, eu acho que não. Vamos fazer com casos? Vamos fazer com casos que... Fazendo com casos a gente vai ver como seria depois usando a splat. Dá pra fazer de forma muito mais elegante, tá? Mas vamos lá. Caso a f seja nothing. Isso aqui vira nothing. Só que a f não pode... Ah, não posso fazer casos porque eu tô dentro dele. E eu não posso sair dele dentro de uma estrutura porque eu não sei que ele é um monad. Se eu soubesse que ele é um monad, seria mais trivial. O que eu posso fazer? Tá, tem uma coisa que eu posso fazer, de fato. Ok, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu posso... Eu posso fmapear o pure dentro dessa coisa duas vezes. Ou uma vez. Então eu posso fazer fmap da fmap. E aí a função que eu vou fazer vai ser o pure do AF. Né? E ele não sabe que pure é esse. Mas esse pure é o pure do M. E eu vou ter que falar pra ele que é isso. Ele tá dizendo zonk N. A gente vai ter que dizer qual é o nosso zonk. Então vamos lá, nosso coisa aqui. Tá, não posso fazer isso não. Nosso coisa aqui é o... M, maybe, M de A para B. Tá, a gente tá tendo um problema que ele tá chegando em outro A. Tá, isso aqui tá sendo bem bobo, mas não tem problema não, vamos dar uma pensada. Então, a gente consegue chegar numa coisa de tipo... maybe, coisa assim. E aí agora, como a gente tem essa coisa, a gente tem a outra, a gente pode splatar por dentro dela. Não sei se isso aqui vai ser o suficiente. Eu acho que tem um jeito bem mais elegante de fazer isso, eu só não lembro exatamente qual é. Mas tem um jeito bem elegante de fazer isso, vamos ver. Se tu quiser tentar também, pode ser divertido ou pode não ser também aqui. Parece um certo dor de cabeça que eu sinceramente poderia resolver só trocando isso aqui pra monad. Tá. Então agora a gente tem esses dois monads, que legal. Aliás, não, tá faltando instanciar o monad. Tá, pra fazer o monad, pelo menos é bem mais fácil. Ok, a gente tá tendo um trabalhinho chato, mas assim, eu realmente espero que você pause e tente fazer, e depois venha aqui dar uma olhada como é que eu fiz, porque é fazendo essas coisas que você vai acabar entendendo como é que funciona. Tudo que a gente tá fazendo é transformando o nosso maybe em um monad de fato, né? Então ele vira o monad, assuma as you... fornece, né? Assim que você fornece um monad, e qual é o tipo que ele tá guardando. Então agora falta a gente dizer quem que ele recebe aqui. Esse cara aqui da esquerda vai ser um maybe t de algo que retorna um x. Esse cara aqui vai ser um certo f que vai retornar, enfim, um maybe t. Então a gente só tem que conseguir tirar o cara lá de dentro. Mas agora a gente tem um duplo que a gente sabe que é o meu monad. Então
Uf, bem mais fácil, né? Mas que monad que vai ser esse? Então, a gente sabe que se a gente der um maybe t, a gente finalmente chega num... A gente pode operar em cima dentro daquele monad. Então, esse do aqui é do monad que a pessoa me deu. E dentro do monad que a pessoa me deu, então, eu posso rodar esse monad aqui. Só chamar uma x. Então, eu posso chamar uma x, posso pegar dele o próprio x, e tendo o x em mãos, quem quer que eu quero? Eu quero o... Bom, se eu aplicar o f no x, isso não vai dar certo. Porque isso vai ser um maybe t blá blá. Então eu preciso rodar um run maybe t. Ou assim, talvez. Isso está errado porque isso é um maybe a. Essa função, ela não pega no maybe a, ela pega... Ah, entendi. Então aqui eu vou ter que mexer em casos. Tá, então caso... Isso não... Seria bom poder botar uma interrogação, né? Mas enfim. Então caso que esse cara aqui é nothing... Então eu deveria trazer nothing. Mas como é que eu posso fazer isso agora? Agora estou deveras confuso. Ah, já é assim, né? Pure nothing. Porque ele é um monad... Esse M, né, no contexto do maybe t, ele tipo, é uma coisa que tem um maybe dentro. Então o pure dele vai ter um just ou vai ter um nothing. Então nesse caso vai ser pure nothing. E no caso que tem um x aqui, tem alguém lá dentro mesmo, então vai ser o pure de alguma coisa. Que coisa é essa? Eu nem preciso do pure, né? A gente já viu o que é. É o f de x é um maybe t, então basta chamar o run maybe t. Feito. Então agora a gente tem que esse cara é um monad. Forneço um monad pra ele, ele vai ser um monad. De fato, ele precisa ser um monad. E a gente fez de jeito difícil. Então agora, finalmente, falta só a gente dizer como é que a gente faz pra liftar ele. Ok? Ele tá aqui reclamando porque esse cara deveria ter 2 argumentos. É isso? Qual é a reclamação dele? Expect one more argument. Um M, que é um monad. Pronto. Então vamos ver como é que a gente pode liftar esse cara. Posso até, inclusive, pedir para ele gerar para mim a coisa que eu mesmo escrevi ali em cima. E aqui, pronto. Então, se você me der uma certa ação, eu gostaria de ser capaz de transformar essa ação do seu monad M no meu monad T. Ok? Ou seja, tem um maybe ali no meio. E, na verdade, fazer isso é bem fácil. Certo? Só preciso adjustar você. Né? Eu adjusto você, porque eu sei que vai dar certo. E uma vez que deu certo, eu coloco o maybe T. Porque você já tem o tipo que eu quero, não? Esse é o lift. Ele tá dizendo dar errado isso aqui, cara. Isso aqui tá errado? Como assim? Pera aí. Eu tenho uma coisa de MA, eu queria ter uma coisa de M maybe A. Como é que eu consigo isso? Eu fmapeio adjust. Não é isso? Eu fmapeio adjust. E então eu faço outra coisa, mas eu vou usar o então assim. Eu fmapeio adjust, depois eu dou um monad. Maybe T. Pronto. Eu apertei um botão sem querer e fechei o Nelvin. Eu não sei se eu tava com o ZLD aberto, acho que eu tava, então talvez eu consiga reabrir a sessão. Vou tentar reabrir a sessão aqui rapidinho. Eu acho que era essa aqui. Não, meu filho, reabra a sessão. Não, essa é sessão, Middle Manager. Acho que é essa aqui, talvez. Pronto, era essa aqui, não era? Era essa. Então, vamos só fechar isso aqui rapidinho. A gente acabou de resolver o problema com o nosso Monad Transformer. E agora a gente poderia testar ele, ok? Então, sei lá, tem algumas funções que elas são de I.O. Tem, sei lá, read. A read é uma função de I.O. Vamos testar aqui rapidinho. Teste, ele é um I.O. assim. Então eu poderia fazer que teste é igual a do. E a gente poderia ter um read, que ele é um certo x inteiro. E a gente poderia ler outro. E a gente poderia então, sei lá, printar esse x inteiro. E acabou. Ele tá dizendo que não tem isso aqui, né? Read I.O.
Ah, tem que falar alguma mensagem para ele ler. Pronto. Tem uma que é getLine. GetLine, pronto. E é getLine e depois tem que dar um read nele para ele poder transformar em qualquer coisa. Pronto, agora sim. Aqui, esse é o getLine. Beleza, então. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos abrir aqui um painel aqui embaixo. Nele vamos dar um cabo REPL. E vamos carregar o nosso translinha. E agora a gente pode jogar o teste. 33, ele fala 33, tá tudo certo. O que a gente pode fazer, então? A gente pode tentar agora chamar nosso teste. Seria bom se ele mentisse pra gente, né? Seria o teste o dobro do X. Pronto. Então, seria legal agora se a gente tivesse uma coisa do tipo certo. Vai ser o nosso teste 0. E o nosso teste 0, ele não é o I.O. que não retorna nada. Mas ele é o maybe transformer um I.O. que retorna nada. Ou então, em vez de retornar nada, vamos fazer ele retornar um inteiro. Essa seria uma função feita por um noob, iniciante. Certo? Um iniciante ruim em Haskell, que começou tentando mexer no ChatGPT. E daí ele tentou, vou fazer uma função que tenta ler o inteiro e retorna o double. E aí ele pensa que isso é programar em Haskell. Então aqui a gente tem outra forma, que ele vai fazer uma operação que... Vamos tentar fazer uma melhor, peraí. Tá. Poxa, tá difícil, hein? Tá, a gente poderia ter uma outra coisa que opera em maybes. Eu não sei se isso aqui vai ser suficiente. Vamos dar uma brincada aqui. Primeiramente. Eu consigo chamar a minha função... I.O. aqui dentro? E a resposta é que sim, eu consigo. A resposta é que sim, eu consigo, porque... eu tenho como liftar a minha função, double. Então eu consigo pegar esse cara aqui. Mas depois que eu pegar esse cara aqui, eu liftei, né? Então isso aqui é só jogou o I.O. dentro do maybe. Mas a forma que ele realmente atua não é essa. Né? A coisa que ele deveria chamar seriam outros maybe transformers. Isso é uma coisa que eu acho, às vezes, meio chatinha, né? Que coisas eu vou poder chamar aqui dentro? Em geral, não vão ser as coisas do tipo maybe. Né? Se você tem uma função que ela tenta dividir, talvez ela divide, talvez não divide, você vai acabar nunca chamando essa coisa. Você vai chamar coisas realmente... coisas que realmente sejam relacionadas a maybe transformer. Só que, bom, não tem problema, assim, existem certas facilidades que a gente poderia ter. A gente poderia criar um maybe como aqui dentro, né? Aqui dentro a gente poderia ter um outro tipo maybe que funcionasse como alias, é o que geralmente eles fazem. Você cria um novo tipo, sei lá, um type. Aí você diz então que o seu maybe ele é igual ao maybe t no identity. Então, como você faz desse jeito, as coisas que você fizer no MB às vezes vão funcionar, desde que você esteja no mesmo, né? Tipo, você vai ter uma certa intercompatibilidade. Agora, um problema é que dentro da instância dele o monad não muda, né? Ele ficou parado. Eu, sinceramente, não tenho certeza se você pode chamar uma coisa desse tipo pra cá. Peraí, vamos fazer x undefined e x é do tipo mint. Eu acho que eu não posso chamar o x ali. Peraí. Não posso, ele tem que ser realmente uma coisa desse tipo aqui. Tá, isso aqui vai ser um pouco chato pra gente que gostaria de testar e de conhecer os Monad Transformers, mas a parte legal é que a gente pode liftar. Então a gente pode tanto trazer coisas que operem em nível de Monad Transformer, quanto coisas que operem, quer dizer, no maybe t, né, que é meio que um maybe, quanto que a gente pode ter... porque, assim, não é como se a gente tivesse um maybe e um I.O. A gente tem uma coisa que é maybe I.O., que é diferente de um I.O. maybe. Né? Não existe essa comutatividade, da mesma forma que para os tipos também você não tem, né? Mas é diferente, você talvez ter um I.O. ali dentro, ou você tem um I.O. que talvez tenha um maybe. Nesse caso aqui, ele vai operar como se fosse um I.O. que retorna um tipo que talvez tenha um inteiro. Ele vai operar meio que desse jeito aqui, cruzado. E, bom, isso não tem nenhum mistério, né? Isso diz muito sobre como a gente definiu a classe, e como funciona o lift. Sendo que, aqui, ó, o próprio tipo, né? T.
Aqui. A coisa que ele usa como construtor acaba sendo uma coisa tipo do Monad interno, então as coisas que ele vai estar rodando ali de fato vão ser todas IOs, nesse caso. Mas você ali dentro acaba tendo acesso a esses dois mundos, né? Um mundo que está lidando com esse transformador do Maybe e um mundo que está lidando com o transformador. A gente poderia brincar com outros transformadores, transformar outros monads que a gente conhece em monads transformers. Então, sei lá, a gente brincou com o monad state. Eu não vou aqui definir o state transformer. Eu, na verdade, tinha até preparado, tinha até pensado em tentar procurar uns exemplinhos, né? Eu brinquei aqui um pouquinho. Eu criei uma fake database aqui nesse outro arquivo. Nessa outra fake database, então, você consegue para qualquer monad, né? Você chama um transformer dele do maybe, você pega um string, e aí eu tentei mostrar o que acontece se você tentar mesclar monad transformers. Então aqui eu também criei uma list transformer e estava mostrando o que acontece se você tentar jogar o list transformer por cima do maybe transformer, ok? Mas vamos deixar isso para lá, eu acho que esse exemplo fica ruim. É legal você brincar de instanciar seus próprios monads, Transformers, mas eu acho que basta você ver mais ou menos como funciona um e a gente pode dar uma olhada na intuição dele. As outras versões mais avançadas do MLT também são triviais desse jeito, não é uma coisa difícil. A parte difícil foi ver como é que a gente mudou em alguma coisa o design do Maybe T para ele se comportar ainda como Maybe. Cada um vai ter sua própria estratégia, mas em geral vai ser muito similar e vai ter um Run Maybe alguma coisa. Tem um monad, um transformador bem legal, que é o State Transformer. Esse sim é muito legal. Então vou, na verdade, importar ele. Não precisa importar não, é só botar aqui. O Maybe, eu posso jogar ele por cima desse cara aqui, mas eu acho que eu vou jogar ele por cima do I.O. mesmo. Então eu poderia jogar o State Transformer do I.O. dessa coisa. E aí o State Transformer, o que é que ele vai ter? Eu posso liftar, então, funções I.O., mas a coisa dele é, no fim do dia... Tadá! A coisa dele, no fim do dia, é... Modify, o que é que ele pode fazer agora? Tem uma coisa errada aqui, não é tão absurdo. Ah, sim. Eu vou deletar isso aqui, vocês me perdoam, mas eu vou deletar. Deleta, deleta! Uhul. Pronto. Então, o que ele vai fazer é que ele tem um estado interno, que é esse state, e ele tá... e você consegue acessar a coisa de I.O. Você consegue ler algo e mudar o estado dele. Né? Só que o tipo do state aparentemente é um pouco diferente, porque na instância do state, né, você não tem... O state não é um monad. Agora o state que guarda um certo estado, por exemplo, inteiro, ele é um monad. Agora então eu posso ficar modificando o estado dele. Então, sei lá, a saída poderia ser essa. Esse aqui ficou bem ridículo, né? Ficou bem bobinho, mas... funciona, eu consegui jogar um estado dentro do inteiro. E eu poderia continuar, sabe, misturando com outros monads. Tem um monad chamado, um transformer chamado accept. Então ele é um accept de string, por exemplo. E aqui tem um outro tipo. É assim mesmo? Ele fala que não tá achando, então eu tenho que importar. Ele fala que tá tendo algum problema. Qual é o problema? O problema é que ele deveria ter um certo monad que tivesse em cima dele. O monad que devia estar em cima dele deveria ser esse cara aqui, não? Pera aí. Ah, tá. E se isso vai ser um monad, eu tenho que tirar isso daqui e botar o inteiro aqui no final, não é isso? Pronto. Então agora eu joguei por cima um certo monad. Eu vou dar um nome legal, vai ser o type mymonad. E meu mymonad vai ser só um alias para isso aqui. Então quando a gente cria, sei lá, interpretadores, isso aqui acaba sendo muito útil. Eu tô bem sem animação, né? Mas dá tempo mais não. Uma coisa chata dessa versão da biblioteca do Monad Transformer é que você vai precisar ficar dando dois lifts. Então, sei lá, você lifta, você sai do accept pro state, do state pro I.O., e agora você pode chamar um efeito I.O. Se você quer mexer no state, né, como eu fiz aqui, ele deixou eu mexer no state, isso é inesperado. Mas eu nunca usei esse Monad, então eu tô achando de boas. Eu esperava que eu precisaria liftar, sinceramente, para eu poder ter acesso ao Modify. Só se também existe um Modify do Monad State, espera aí.
Não. Então, enfim, ele tá me permitindo chamar a função como se não fosse interchangeable. Eu não faço ideia exatamente do porquê, mas vou ficar tranquilo. Esse monad aqui, então, esse transformador, né, ele adiciona aos meus mods a interpretação de que eles podem falhar. Aquela questão de exceção, que tem gente que adora e tal. Então, aqui, pronto. Então, agora eu poderia, de fato, lançar uma falha em algum momento. Eu poderia, acho que é feio, poderia lançar uma falha, e essa falha chegaria em forma de exception. Eu poderia colocar mais, além de ter um state, ele poderia ter um certo source, então eu vou chamar reader t. Assim, eu não sinto que esse é o momento legal pra gente explorar várias coisas, como também sair defendendo tudo, mas a ideia não exemplificada, né? Mas apresentando a implementação passo a passo do que é um monad transformer, eu espero ter passado. Que não é um bicho de 7 cabeças. Porque quando você olha o monad transformer, parece um bicho de 7 cabeças. Quando no final, realmente só tem o lift. De fato, o que está acontecendo é que as pessoas estão definindo uma cópia, uma coisa muito parecida com o que já tinha no state, com aqueles monads que a gente já conhece, o maybe, o leash, etc. Numa interface um pouco diferente, porque ela guarda um outro monad dentro dele, que vai acabar sendo um monad externo no fim das contas, e nos efeitos gerais, e aí você precisa chamar o lift para poder realmente usar os efeitos dessa coisa. E aí, no fim do dia, você consegue aglomerar esses efeitos. Você consegue chamar monas diferentes. Todos misturados juntos para retornar um valor no final. Enfim. É isso. Tem algumas diferenças entre você trocar a ordem deles. Às vezes elas são interchangeables, às vezes não. Mas tem diferenças, por exemplo, de performance. Quando não faz diferença trocar, sei lá, o state reader state, talvez, vai ter diferença de performance. Então existem algumas chatices de mexer com isso, e existem bibliotecas alternativas para tentar resolver esse problema, mas essa é a versão clássica de usar transformadores. Eu espero que algum dia eu crie vergonha na cara e feche todos os parênteses que eu já abri milhares, fazendo uma linguagem de programação, criando os monads transformers, criando um parser do zero, então fechando a linguagem de programação inteira, porque primeiro que não dá trabalho nenhum fazer linguagem de programação em Haskell, segundo que eu acho que amarra muita coisa que eu venho falando aqui por diversão. Acho que poderia ser bem divertido, inclusive para usar esquemas de recursão. É um projeto que merece o uso de esquemas de recursão. Enfim, valeu se você assistiu tudo até aqui. Você é maluco.